Então, pessoal, aí por fim nós temos a psicanálise, Freud e Lacan estão aqui representando, né, essa corrente. E qual que é a relação do estruturalismo com a psicanálise? Primeiro, né, a própria sociedade mesmo, né? Quando nós vimos aí as abordagens do Freud e quando vamos também, né, conhecer a abordagem de Lacan, o Freud está trabalhando na questão da resposta do indivíduo a uma sociedade. Quando Freud observa o modo em que o indivíduo responde aos costumes, né, a organização da sociedade, a perspectiva da sociedade em relação a ele, o Freud vai nomeando, né, algumas dessas respostas. Então nós vamos encontrar na obra do Freud a neurose, a histeria, o recalque. Isso, para o Freud, é resultado da relação do indivíduo com a sociedade. A sociedade é o quê? É uma estrutura, certo? Então, o interessante é perceber aqui que a psicanálise ela é uma resposta a essa estrutura, certo? Ao tempo em que o Foucault está interessado nessa microfísica do poder para entender como o sujeito ele é, né, de uma certa forma manipulado por essas forças que não são abstratas, porque elas surgem no interior das relações que são da família até o Estado. O Freud, né, vai fazer essa análise voltada para a psique, da mesma forma que o Lacan. Outra coisa também fundamental da influência da ideia de estrutura, de estruturalismo para a psicanálise, é que essa psique, tanto para o Lacan quanto para o Freud, consiste em uma estrutura. Então aqui nós temos, né, a estrutura psíquica, né, mental do indivíduo, que o Freud vai ver como um ego, o id, o ego e o superego, né, o consciente e o inconsciente. Então isso aqui é uma estrutura, certo? As partes de um todo, as partes, né, que vão responder a uma outra estrutura. E aqui nós temos uma estrutura, uma das estruturas que nós encontramos em Lacan, que é a relação entre o eu e o outro, né? Uma relação de espelhamento, aquela situação mesmo, né? O que eu vejo no outro e me desagrada, é possível que eu tenha esse traço de uma certa forma ressaltado e é por isso que eu identifico prontamente esse traço no outro. Então, são estruturas de pensamento, né, mentais, que vão responder ou dar resposta a uma outra estrutura muito maior que é a sociedade. Então, de uma certa forma, a psicanálise vai ver o sujeito, o indivíduo, como uma estrutura em si também, né? E aí, só para concluir e deixar um gostinho para vocês de quero mais, conhecer um pouquinho, né, sobre isso, o Freud ele vai partir da ideia, como eu disse para vocês, de que a sociedade possui uma estrutura, reforçando aquilo que a gente já tinha visto lá no Lévi-Strauss e no Foucault, né, que é tanto familiar, e aqui o Freud faz uso na sua obra da ideia de Moisés, né, a partir da ideia do Moisés estabelecer ali as regras, né, as regras ou os mandamentos a partir das tábuas sagradas, os 10 mandamentos, e isso vem a partir da ideia de um Deus, né,
quando Moisés estabelece um mandamento, ele está usando a perspectiva de um Deus, então está reestruturando aquilo que parece que estava caótico entre os, né, entre esse povo que sai do Egito e vai caminhar pelo deserto durante 40 anos e começa a haver então uma desorganização, né? Há idolatrias, há um desregramento em relação à formação da família, e é quando Moisés então lança mão da religião para estabelecer uma regra, um modo de vida, conceder uma estrutura, certo? E essa estrutura, de uma certa forma, ela se deu de uma maneira tão fantástica que serve para orientar modos de vida até hoje na sociedade do século XXI. Então, aqui só para marcar com vocês aqui, né, a importância, né, de compreender o que o Foucault já chama a atenção, a base dessas estruturas, né? O Lacan vai fazer esse destaque aqui, né, no que diz respeito ao outro. O outro não é simplesmente o outro que está ali, mas literalmente o lugar da palavra. Existe já estruturado na relação falante que este mais além. Então, o Freud aqui eu trouxe como um exemplo da estrutura da sociedade que vai, né, de certa forma, influenciar a estrutura da psique do homem e, do mesma forma, essa estrutura da psique, ela é comunicada. Como que ela é comunicada, né? O sujeito em que a fala de você se constitui, porque ele pode não somente acolher, percebê-la, mas também respondê-la. E aí a estrutura da linguagem também é muito importante no âmbito da psicanálise, como essa construção da linguagem é posta pelo indivíduo. Então, o que a gente percebe, né, que embora haja algumas críticas ao estruturalismo, ela é uma abordagem, né, que está presente em vários momentos, em várias obras, em várias outras abordagens significantes para a compreensão da sociedade, a compreensão do indivíduo. Então, por isso, é sim complexo. A gente volta de novo a afirmar, as ciências humanas, ela é um tanto quanto complexa, porque não tem um modo só de ver, certo? Partindo do pressuposto que a realidade não é percebida pelo indivíduo de um modo só, beleza? Então, pessoal, tiver dúvida, vai lá, né, chame a gente aí no Classroom para tirar dúvida. Em seguida será a postagem da atividade da semana, não deixe de fazer e a gente vai se encontrando por aqui por hora, certo? Abraços para vocês e até!